say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. A fala que ouvimos há pouco é o célebre discurso Eu Tenho um Sonho, proferido no dia 28 de agosto de 1963 por Martin Luther King. Na referida data, Martin Luther King marchou junto a outras negras e negros norte-americanos exigindo direitos. Uma grande marcha, assim, em favor do emprego, da liberdade e da igualdade. Passados quase 57 anos desde o discurso histórico do pastor norte-americano, a luta por equidade, respeito e inclusão continua atual, lá e cá. Para confirmar isso, basta olhar os números. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constantes no estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, lançado em 2019, quase metade dos negros no Brasil vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, como esgoto doméstico ou acesso à água potável. Entre os brancos, esse percentual é muito menor, menos de 28%. Há mais negros desempregados que brancos. Negros são maioria entre os analfabetos. E apesar de ter aumentado o número de estudantes pretos ou pardos no ensino superior, em 2018 eles passaram a representar 50,3% dos alunos matriculados em universidades públicas, as chances de um jovem negro cursar uma faculdade ainda são bem menores que as de um jovem branco. Em 2018, por exemplo, 80% dos brancos entre 18 e 24 anos que estudavam estavam na universidade. Entre os negros, esse percentual caía para 56%. Segundo a pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Maria Rafaela da Silva, há no Brasil uma exclusão estrutural que atravessa sobretudo pessoas negras, pessoas racializadas, moradores de territórios de favela e de territórios periféricos. Vale lembrar também a violência policial cotidiana, especialmente contra os negros, cujas vidas não são consideradas valiosas. Bom, e como fazer para ser antirracista? A resposta: descolonizar o inconsciente. De acordo com a professora Maria Rafaela, para que isso aconteça, é preciso construir novos campos e novas perspectivas de existir, ou seja, reconfigurar todas as linhas de força que dominam nosso modo de pensar, nossa linguagem, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente quer assistir, as músicas que a gente quer ouvir. Na educação, o combate ao racismo estruturado se dá por meio de uma política de citacionalidade. Traduzindo, é preciso alçar ao protagonismo figuras negras e suas histórias. Além disso, reconstruir todo um sistema de saber pautado no eurocentrismo. Bom, e para falar sobre uma pedagogia antirracista, com amorosidade e enfrentamento, lembrando o que diz a cantora Flávia Ferro, nunca é tarde para replantar, trazemos para este Papo no Auge a mestra em Inovação e Desenvolvimento, professora universitária e pedagoga Fabiana Silva. Professora Fabiana, seja bem-vinda e gratidão pela gentileza de sua fala. Conta pra gente um pouco da profissional Fabiana Silva. Por que ser professora e qual é a sua missão enquanto docente? Bom, olá. Primeiramente eu agradeço o convite, é super pertinente, sempre extremamente necessário falar sobre o racismo. E, bom, ser professora não era para mim assim um sonho de infância. Porém,
Hoje eu não me imagino fora do ambiente educacional, sabe? Ser professora para mim tem a ver com mostrar possibilidades, tem a ver com ajudar pessoas a construir caminhos. E a minha experiência no ensino superior e no ensino fundamental tem me confirmado isso cada vez mais, sabe? Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu encontro sentido no que eu faço. Então, a minha missão, ela tá bem nesse lugar, no sentido de mostrar possibilidades às pessoas, sabe? Então, a minha missão, eu posso dizer aqui, que é ajudar as pessoas na tomada de consciência de si e do mundo, como diria nosso Paulo Freire. Professora, para sermos bem didáticos, o que é o racismo e como ele se manifesta na sociedade brasileira? Bom, existem na literatura vários conceitos sobre racismo. E as concepções que existem na literatura, elas foram modificadas ao longo do tempo, né, por conta das transformações sociais e históricas. Então, se você for parar para estudar o conceito de racismo e se aprofundar nisso, vai constatar que o racismo já teve abordagem, né, assim, abordagem conceitual religiosa, já teve explicações biológicas, explicações, enfim, sociais, enfim, várias. Mas Munanga, que é um teórico que eu me apoio para te dar essa resposta, ele diz que o racismo né, por conta dessa modificação histórica, ele é um processo histórico, né? E pode ser compreendido como uma ideologia que reproduz na consciência coletiva, né, um amplo conjunto de valores falsos e que esses valores atribuem inferioridade a um determinado grupo, não é? E esses valores inferiorizam e norteiam as relações de poder, que são legitimadas pela cultura dominante, que por sua vez quer sempre manter essa dinâmica, né? Quer sempre continuar ocupando esse lugar de dominação, certo? Então, trazendo isso para o campo prático das vivências, o racismo se manifesta no cotidiano. Eu poderia passar aqui várias horas falando de exemplos de racismo, que inclusive eu já passei, né? Infelizmente. Todo dia a gente vê na TV, nas mídias, um relato de racismo. Isso é muito triste. Mas, além disso, né, dessas manifestações cotidianas, que são relatadas por pessoas pretas, enfim, o racismo se manifesta nas instituições, né, nas instituições que fazem parte da sociedade, que é o racismo institucional. Então, as instituições, elas manifestam de maneira, como é que eu posso dizer, de forma mais indireta, preconceitos, né, através das suas condutas. Ou seja, as instituições concedem privilégios a determinados grupos de acordo com a raça, né? De acordo com a raça das pessoas. Por exemplo, a abordagem policial hoje, né? A abordagem policial faz com que o tratamento com as pessoas pretas seja muito mais severo do que o tratamento que a polícia tem com as pessoas brancas. Isso é racismo institucional. E o racismo estrutural está muito ligado ao institucional, na verdade, o institucional vem do racismo estrutural, é quando a sociedade normaliza esse tipo de tratamento, normaliza e concebe como verdade esses padrões e regras que são baseadas em princípios discriminatórios de raça, né? Tudo isso, né, toda essa confirmação, né, da sociedade é baseado em um processo social, histórico e político que elabora mecanismos para que se tenha essa discriminação. Então, existe uma construção estrutural que rege a forma como as instituições organizam suas condutas, e essa organização é baseada
nessas questões de falsos valores de inferioridade de um determinado grupo em detrimento de outro. Professora Fabiana, por que é importante discutir a temática do racismo nos mais diversos ambientes, sobretudo no ambiente escolar? Bom, como eu disse no começo, né? Discutir racismo é extremamente importante sempre, sobretudo na escola, né? A escola é a instituição principal de formação, de educação formal e que tem a função de promover o conhecimento, de promover a construção do conhecimento. Então, a escola ajuda na formação dos sujeitos que sejam capazes de pensar criticamente soluções para os problemas sociais, e o racismo é um desses problemas, né? Então, estudar o racismo é estudar as bases históricas em que a sociedade foi constituída. Estudar o racismo é entender as contradições sociais que assolam esse país, não é? Estudar, e que estão diretamente ligadas às questões raciais. Então, estudar racismo também é olhar para a violência que extermina o povo preto. Estudar racismo é olhar para o feminismo e para a pauta das mulheres pretas. Enfim, estudar racismo traz todas essas outras questões, né, junto. Então, mas para trazer o racismo para o ambiente escolar, é importante, né, antes a gente compreender a escola como um espaço cheio de complexidades, divisões de mundo diferentes, ideologias diferentes e que muitas vezes foram justamente construídas a partir de concepções racistas. Então, às vezes o ambiente escolar, no lugar de ajudar o enfrentamento do racismo, acaba reproduzindo o racismo. Tem uma autora que também é bem importante, né, uma referência essencial para discutir as questões raciais na escola, que é a Eliane Cavaleiro. Então, ela traz uma série de elementos que são estruturais, assim, no sentido da gente refletir sobre a construção de uma educação antirracista. Então, entre esses elementos, ela destaca, né, que os professores precisam prestar atenção, por exemplo, no seu universo semântico, né, na sala de aula. Por exemplo, aquelas frases que a gente diz e que reproduzem o racismo e a gente não percebe. Por exemplo, a questão sei lá, o aluno faz uma peraltice e a professora diz assim, vou colocar você na lista negra. Ou então, assim, a coisa ficou preta, inveja branca, enfim. Então, são frases que a gente acaba reproduzindo, mas não sabe, reproduz de forma inconsciente, não sabe que isso é racismo. Outro aspecto importante que a Eliane coloca, que os professores precisam ficar atentos, é na questão da distribuição desigual de afetos e estímulo, né? Quando uma professora elogia muito o cabelo de um estudante, porque ele é liso, ele é grande, e das meninas que têm o cabelo crespo e cacheado, elas não recebem esse tipo de elogio. Então, isso a criança vai construindo, que está naquele momento, naquele espaço que deveria ser um espaço de construção e valorização de identidades, é contraproducente nesse sentido. Então, é muito importante que os professores prestem atenção nessas questões, né? A gente tem hoje um buraco na formação dos professores, né, na formação das pessoas em relação a essas questões. Por exemplo, na minha época mesmo, na vida escolar, eu aprendi que a princesa Isabel era uma maravilhosa que fez um favor de libertar os escravos. Então, muitos professores que estão na sala de aula hoje vieram dessa geração, né? E não construíram, aliás, e não desconstruíram esse pensamento. Ou então estão fazendo agora, e que bom. Mas trazer a temática racismo para a escola, para mim, significa organizar estratégias para o seu enfrentamento, para o enfrentamento do racismo. E fomentar novos pensamentos. Então, se o racismo é estrutural, né?
o combate ao racismo tem que ser estrutural também, tem que ser estrutural, tem que ser organizado. Então, vamos usar a instituição escola para combater o racismo. Nada mais justo, né? Professora, a gente sabe que a escola não é uma instituição isolada da sociedade, logo ela produz e ou reproduz contradições históricas, sociais, raciais e econômicas. Pegando esse gancho, a resolução número 01/2004 do Conselho Nacional da Educação instituiu diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, sendo função fundamental dos sistemas de ensino promover projetos educacionais que deem oportunidade aos estudantes de aprenderem temas relativos às contribuições das matrizes étnico-raciais que formaram a sociedade brasileira. Porém, em 2019, houve a extinção da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, pasta esta relevante no debate acerca das questões de gênero e relações raciais. Diante desse cenário e do quanto mais contexto de violência contra os negros no Brasil e da falta de representatividade nos mais diversos postos sociais, qual é o papel do professor para mitigar o racismo no país? Então, eu acho que é importante dizer, que eu não mencionei isso antes, que é importante a escola não assumir esse papel de instituição que vai salvar o Brasil do racismo. Nem a escola, nem os professores dariam conta, nem precisam fazer isso sozinhos. Isso é uma questão de envolvimento de toda a sociedade, de todas as instituições, de todas as pessoas, enfim. Então, outra coisa que eu queria falar é que eu gostaria de ver mais professores negros ocupando cargos de gestão nas instituições escolares, justamente por conta da representatividade aí, né? Para que as nossas narrativas, a narrativa do povo preto, tenham mais espaços. E quando eu falo em representatividade, tem a diferença de representação. Representação é quando tem um negro ocupando um lugar em determinado espaço. E representatividade é quando esse negro e outros negros ocupam cargos de gestão nesses espaços, né? Certo? Então, e aí quando eles ocupam cargos de gestão ou cargos mais importantes, cargos de liderança, cargos de poder, eles conseguem promover de maneira muito mais, como é que eu posso dizer, mais contundente as narrativas do povo preto nesses espaços em que eles ocupam. Então, isso é representatividade. Então, respondendo agora de maneira mais direta a tua pergunta, eu acho que primeiro o professor precisa reconhecer os não saberes, né? Precisa reconhecer que precisa estar em constante aprendizagem e se colocar num lugar realmente de evolução e de construção permanente. Então, eu acho que reconhecer os não saberes vai levá-lo à próxima observação que eu tenho, que é o domínio conceitual. Quando o professor não tem domínio conceitual dessas questões raciais, claro que o professor não vai ser... quando eu digo domínio conceitual, eu digo domínio conceitual a partir das suas áreas de atuação, né? Então, quando o professor não sabe sobre essas questões raciais e tal, ele não consegue, inclusive, reconhecer as situações de racismo para enfrentá-las no seu cotidiano, no ambiente escolar. Então, isso é bem importante. E, por fim, eu diria que o professor precisa promover um ambiente em que as diversidades se manifestem, desculpem. Então, promover um ambiente em que as diversidades se manifestem para que as narrativas também se manifestem, né? Os currículos são resultados de conhecimentos historicamente acumulados e caminhos percorridos por sujeitos, assim como os processos de aprendizagem estão vinculados aos processos de subjetividade. Portanto, temas como alfabetização, família e cidadania não são neutros e isentos das trocas de experiências e dos jogos hierárquicos das relações raciais. Sabendo disso, como o professor pode e deve travar esse debate em sala de aula de modo a dar voz a muitos sujeitos em processo de formação, professora Fabiana? Nossa, essa sua pergunta é muito relevante. Bom, de fato, as questões raciais, elas perpassam o nosso cotidiano em todos os espaços, né?
E a escola, sendo um espaço coletivo de convivências e partilhas, é um espaço onde os sujeitos refletem as relações que têm em outros espaços de sua convivência. Então, às vezes, o comportamento racista que a criança tem na escola, a criança ou jovem, enfim, é porque aprendeu em casa. Por exemplo, eu mesma já passei por situações em que a criança reproduziu uma ofensa com relação ao meu cabelo e disse claramente que foi a mãe dela que disse em casa, entendeu? Então, eu penso que por conta da complexidade que é o ambiente escolar, como eu já disse, das diversas ideologias que foram solidificadas já historicamente, eu acho que o trabalho deve ser feito junto com as famílias, sabe? As abordagens pedagógicas, os projetos políticos pedagógicos das escolas precisam considerar e contemplar as famílias também, para que as narrativas produzidas a partir de todo esse trabalho de enfrentamento ao racismo nas escolas sejam reverberadas em todos os espaços em que os estudantes ocupam. Professora, olhando no horizonte, dado o atual contexto social, político e econômico em que nós estamos, como a senhora vê a situação do homem negro, da mulher negra, da criança negra no Brasil? A senhora tem esperança de uma mudança paradigmática? Nossa, é claro que você iria terminar essa conversa com uma pergunta bem difícil como essa, não é? Bom, as crianças pretas de hoje sabem enfrentar o racismo muito melhor do que eu na idade delas, né? Então, e isso eu já considero como um avanço. E por falar em avanço, eu acho que cabe nessa resposta dizer que os avanços que temos hoje em relação às questões raciais se devem à luta, à militância dos movimentos negros, que desde sempre se fizeram presentes, mas são invisibilizados. Então, muita gente, a partir desses últimos acontecimentos, começam a cobrar postura do movimento negro aqui no Brasil. No entanto, isso já acontece há muito tempo. As pessoas é que não tomam conhecimento, né? E tem outra questão aí nesse debate, é que a manifestação do povo preto, de protesto e de militância, é considerada como ato de vandalismo, então são marginalizados. Então, a gente precisa refletir aí que nós já tivemos muitos avanços que foram conseguidos por conta do movimento do povo preto, sabe? Dos movimentos negros, certo? Então, eu acho que a situação das pessoas negras, de um modo geral, não é nada confortável, sabe? Apesar dessas conquistas, né? Das conquistas já registradas. A violência policial, a mortalidade de mulheres negras na hora do parto, por exemplo, o feminicídio, as estatísticas da educação superior, os menores salários, enfim, né? Diversos mecanismos estruturais ainda estão presentes bastante solidificados na nossa sociedade. Então, contudo, eu sigo acreditando, sabe? Eu sigo acreditando na luta e na resistência do povo preto. E por isso, por acreditar nessa luta, nessa força, na resistência, eu sigo persistindo. Para que as próximas gerações de pessoas pretas possam ter depoimentos mais otimistas que o meu. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Nele discutimos o racismo no Brasil e a importância de uma pedagogia antirracista. Para enriquecer essa conversa, a fala de hoje pertenceu à professora Fabiana Silva. Professora, gratidão pela gentileza de sua presença em nossa conversa. Certamente uma pauta extremamente necessária. Nossa, Saulo, eu que agradeço o seu convite. Foi muito legal, eu adorei ter participado do Papo no Auge, adorei a experiência e adorei seu convite. Eu penso que quando você lança essa temática, você está contribuindo para o enfrentamento do racismo, como tem que ser, né? E como mulher negra, eu adorei ocupar esse espaço, tá? Então, valeu demais, muitíssimo obrigada.
E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.